Shalom. Nós vamos meditar, trazer uma breve meditação em Lucas 8, aonde o Senhor ele fala das parábolas. Diz assim a palavra de Deus. Resumindo, reunindo-se uma grande multidão e vindo gente de várias cidades a Yeshua, ele contou esta parábola. Um fazendeiro saiu para semear. Acabei me perdendo. Para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros a comeram. Parte caiu sob pedras e quando brotou, as plantas secaram por falta de umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e a sufocaram. Outra ainda caiu em solo rico, cresceu e deu 100 vezes mais do que a quantidade semeada. Depois de dizer isto, exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram o que a parábola poderia significar. Ele disse: a vocês foi dado conhecer o segredo do reino de Deus, mas os outros são ensinados por parábolas, para que olhem, mas não vejam, e ouçam, mas não entendam. A parábola significa isto: a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o adversário e tira a mensagem do seu coração, para impedi-los de serem salvos por não crerem nela. As que caíram sobre as pedras são os que ouvem a palavra, aceitam-na com alegria, mas não têm raiz. Eles creem durante o tempo, mas quando vem o tempo de provação, apostatam. Quanto às que caíram entre espinhos, são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho são sufocados pelas preocupações, riquezas, prazeres da vida. Por isso seu fruto nunca amadurece. Mas as que caíram no solo rico são as que ouvem, quando ouvem a mensagem, a retêm e dão fruto, com coração bom, generoso e com perseverança. O que me chamou a atenção nessa parábola existem vários tipos de pessoas aqui. Vamos trazer para a minha vida e para a sua vida, né? Aqui diz: aqueles que caíram sobre as pedras são os que ouvem a palavra, aceitaram com alegria, mas não têm raiz. Não é o meu caso nem o seu caso, porque nós estamos aqui. E as que creem durante algum tempo, e tem também as pessoas que creem durante algum tempo, mas quando vem a aprovação, apostatam. Também não é esse nem o meu caso, nem o seu caso, né? E tem quando as que caíram entre espinhos, são as que ouvem. Olha só o que me chamou a atenção. Eles ouviam a palavra de Deus. Eles ouviram, seguiram o caminho. Olha que tremendo. Eles ouviram, seguiram o seu caminho, mas são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida. Por isso, o seu fruto nunca amadurece. É essa a palavra que o Senhor quer que a gente faça uma meditação nesse dia, que você faça uma meditação aí onde você está, e eu vou fazer aqui também, porque o Senhor, ele quer falar com mais profundidade comigo e com você com relação a esses frutos, né, que é a palavra de Deus. Porque nós ouvimos a palavra, mas elas foram sufocadas pelas preocupações. Quantas vezes, irmão, nós já passamos por todas essas fases, né? Nós não fomos aquelas que não têm raiz, né? Que no tempo nós não somos aquelas que quando vem o tempo da provação apostatam, que nós estamos aqui, mas nós poderemos ser, se a gente não se cuidar, de ser sufocado pelas preocupações. E quantas vezes nós somos sufocados por preocupações, por situações que acabam sendo até ciclos repetitivos na nossa vida, e a gente não consegue frutificar, a gente não consegue sair do lugar. Essa semana aconteceu algo comigo muito tremendo. Foi uma experiência linda que eu tive com o Senhor, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Aconteceu algo assim que eu tinha aqui pro meu trabalho, né? Eu trabalho home office, mas eu tive que comparecer ao trabalho. E antes de comparecer ao trabalho, aconteceram algumas coisas.
que eu me senti muito, não me senti bem para estar lá naquele lugar. E eu falei, poxa, eu vou ter que estar lá. E o Senhor falou para mim assim: cuidado com as pequenas pedras que podem impedir o teu crescimento. E aquilo ali acaba, tem coisas na nossa vida que acaba, eu não sei o que te paralisa, mas eu sei o que pode me paralisar. Eu não sei o que vai te sufocar, mas eu sei o que pode me trazer, que pode me sufocar e impedir o meu crescimento, e impedir o meu avanço, e impedir a minha frutificação. Então, o Senhor, nesse dia, Ele traz para a minha vida e para a sua vida que nós não sejamos essas pessoas que aconteceu isso. Eles foram, eles ouviram, seguiram no caminho, mas acabaram sendo sufocados por preocupações, por situações, por círculos repetitivos, que eles acabaram desanimando, ou seja, acabaram até desanimando, não, aqui está falando aqui que eles não foram produtivos, porque ele não teve fruto, ou seja, o fruto nunca amadureceu, eles nunca conseguiram ter frutos. E o Senhor, Ele quer que eu e você, que nós passemos a ter frutos. O Senhor não quer que nem eu, nem você, que a gente fique paralisado numa situação, como a gente tem ouvido muito no nosso ministério, através dos nossos pais espirituais, que nós temos que vencer essas situações. Porque o Senhor, Ele já nos deu a garantia da vitória. Agora só depende de mim, só depende de você. Nós não podemos ouvir as nossas emoções. Nós não podemos ouvir a nossa alma. Porque a nossa alma, ela está lutando contra aquilo que Deus, aquilo que o Espírito de Deus transformou e fez na minha vida e na sua vida. Eu, por uma coisa tão pequena, irmãos, eu já ia ficar sendo sufocada. Porque eu falei, poxa, eu não queria estar lá. Eu não vou me sentir bem ali naquele lugar, quando era algo que eu precisava vencer. E eu falei, Senhor, me perdoa, porque isso ia me paralisar. E quantas coisas acabam nos paralisando e a gente não consegue frutificar. E o Senhor, nós somos árvores, árvores que vão frutificar. O Senhor me chamou, o Senhor te chamou para dar fruto. E quando eu cheguei ali no meu trabalho, eu cheguei muito alegre quando eu consegui vencer, né, algo que estava dentro de mim, era uma barreira que foi criada por mim mesma, vamos dizer assim, pelas circunstâncias da vida, mas eu tinha que derrubar aquela barreira. E eu consegui, irmãos. Eu não quis mais ser sufocada. Eu falei, Senhor, eu não quero mais ser paralisada. Eu quero dar frutos. E quantas vezes, meus irmãos, eu ficava muito triste comigo por eu não dar frutos. E está aqui a resposta. Às vezes a gente fala, Senhor, eu não consigo avançar no meu ministério, não consigo avançar em algumas áreas da minha vida. Está aqui, irmãos. Nós fomos sufocados por preocupações, fomos sufocados por gatilhos, fomos sufocados por situações que, se nós estivéssemos alinhados com a palavra de Deus, nós íamos conseguir, nós vamos conseguir. Eu consegui vencer essa barreira e você vai conseguir vencer. Você sabe o que te paralisa. E você vai conseguir vencer. Se você estiver alinhado com a palavra de Deus, se naquele momento você deixar o Espírito de Deus falar dentro do teu espírito, você vai conseguir vencer. Porque eu consegui vencer. E eu cheguei ali no meu trabalho e eu cheguei radiante, alegre, foi um dia produtivo. Tanto no trabalho físico, que eu precisava estar ali, quanto até na parte espiritual, que acabou com uma senhora lá, ficou perto de mim, até a faxineira lá na empresa, que ela precisava de um alinhamento e eu precisava estar lá para passar aquele alinhamento para ela. Ela é uma missionária e ela precisava estar ali. Ela falou, eu nem posso estar aqui porque eu preciso, né? Porque eu preciso trabalhar. Mas o Senhor me compeliu a estar aqui perto de você. E quando eu passei aquela informação que era preciso para ela, ela falou, agora eu já sei que Deus me deu uma resposta. Então, Deus, Ele quer te usar, Deus, Ele quer me usar. Deus, nossos frutos precisam aparecer, nós precisamos dar fruto. Mas primeiro, nós precisamos nos alinhar com a palavra de Deus. E não deixar, irmãos, isso é uma decisão. Assim como nós temos a decisão de amar, assim como nós temos a decisão de perdoar, nós temos também uma decisão. Eu não quero mais ser sufocada por essa situação.
Que você possa, no dia de hoje, fazer uma análise. Só você vai poder fazer essa análise com a ajuda do Espírito Santo de Deus. De não ser paralisada mais por situações que forem vir na sua vida. Nós temos condições de vencer. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é tomado à força. E os que tomam a força, irmãos, vão conseguir prevalecer. Nós temos que muitas vezes fazer um esforço para podermos vencer barreiras que chegam na nossa vida, gatilhos que muitas vezes chegam, irmãos, por algo que ainda nós não fomos curados. E o Espírito de Deus naquele dia, ele falou comigo, não fique mais paralisada. Não deixa que isso te paralise naquilo que eu quero para a sua vida. E muitas vezes nós ficamos perguntando, Deus, por que a minha vida não anda? Por que as coisas não andam? Está aqui a resposta, irmão. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Nós somos sufocados, paralisados por pequenas coisas. Como nós sabemos, é uma coisa pequena que tocou em algo grande dentro da gente. E se nós dermos a oportunidade do Senhor, de Adonai, nos curar, o sangue de Jesus, ele está disponível para cada um de nós. Mas se você der a oportunidade dele te curar, você vai ser curado dessa paralisia, desse sufocamento, e você vai conseguir vencer. E você vai conseguir dar fruto ali para aquilo ali que o Senhor colocou para você fazer naquele dia. Que nós sejamos, irmãos, uma árvore frutífera. Essa é a palavra que o Senhor tem. É essa meditação que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Que sejamos frutíferos e fecundos. Mas isso não depende dele. Depende de mim e de você. Depende de nós nos disponibilizarmos e de ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. Que ele vai dar o direcionamento para você, como ele deu o direcionamento para mim. Eu consegui vencer. E você também vai conseguir vencer naquilo que te paralisa ainda. É essa palavra que o Senhor tem para a minha vida e que tem para a sua vida. Shalom.